Vamos para mais um vídeo do Melhorando Filmes. Dessa vez vamos tratar sobre o filme Vingadores. É um dos meus filmes favoritos, mas também é um dos filmes que não aproveitam todo o potencial que ele tem. Na minha versão, a gente vai tentar corrigir os erros e as lacunas que impedem esse filme de ser realmente uma obra-prima máxima do cinema. Bom, o tema central da nossa análise vai ser o custo insuportável da vigilância, a transição inevitável de seres humanos excepcionais para ferramentas de um sistema que não pode permitir a existência de desvios, a solidão absoluta de quem possui o poder de um deus e a responsabilidade de um escravo. A ideia dramática, a formação dos Vingadores não vai ser só um triunfo da união, mas o colapso da autonomia individual. Vai ser a história de 6 figuras isoladas que, ao se tornarem um escudo para o mundo, eles perdem a própria humanidade para se tornarem peças de uma engrenagem de controle global que eles mesmos aprenderam a temer. O protagonista, nós vamos ter o Steve Rogers. O seu desejo é restaurar o código de honra e a moralidade de um tempo que já não existe. A sua necessidade, a falha interna, é aceitar que a pureza do seu sacrifício original ela foi instrumentalizada para criar o mundo cínico e tecnocrático do presente, e que seu papel atual não é de um libertador, mas de um ícone de propaganda forçado a legitimar atrocidades necessárias. O antagonista vai ser a própria arquitetura da SHIELD, a sombra de Loki, não como um deus vilão, mas sim como um espelho caótico que vai expor as rachaduras daquele sistema. O Loki ele vai ser a prova viva de que aquela ordem imposta pela força é apenas um convite ao abismo. No conflito nós temos o externo, a ameaça de uma incursão que exige a militarização total daquele planeta, e o interno, a dissonância cognitiva de ser um herói de guerra servindo a uma burocracia que opera com segredos e muita manipulação. O Rogers ele vai ter que decidir se ele vai ser o soldado obediente que mantém a paz a qualquer custo, ou um homem que derruba o sistema para salvar a essência da liberdade. Na cena de entrada do filme nós já temos aquele porta-aviões voador que opera como uma estação de observação em órbita baixa, uma cela dourada e hermética que passa uma sensação de claustrofobia industrial. A humanidade lá embaixo é apenas uma variável estatística que o Nick Fury ele tenta proteger através de uma vigilância algorítmica. Os heróis eles não são recrutados como os salvadores. Eles são muito mais ativos de uma tentativa de contenção em um mundo onde a Guerra Fria nunca terminou, apenas mudou de escala. Apresentando os personagens, nós temos o Rogers, que vive em um apartamento em Nova York, que é um memorial estático a 1945. Ele trabalha como um consultor histórico para o governo, um símbolo usado para validar operações modernas. Ele é um anacronismo em uma máquina que ele despreza. Nós temos Tony Stark, um homem consumido pela paranoia. Ele não está construindo armaduras para praticar heroísmo, mas porque ele viu na tecnologia alienígena que o mundo é um lugar sem defesas reais. A sua genialidade ela opera como uma maldição. Ele enxerga a obsolescência da humanidade. A Natasha Romanoff e o Barton, eles são os fantasmas da SHIELD, os executores cujas almas foram corroídas pela necessidade de cortar ramos mortos para salvar a árvore. Eles não têm lealdade, apenas diretrizes. O Loki ele chega trazendo o seu exército e também a verdade. Ele não ataca a sede da SHIELD, ele invade os sistemas de comunicação global e transmite os arquivos do projeto Pegasus. O plano da SHIELD de usar o Tesseract não para produzir energia, mas para criar armas de destruição em massa, capazes de apagar cidades inteiras. A ordem global baseada na confiança na SHIELD vai entrar em colapso total em 15 minutos. Nick Fury, em pânico, ele vai ativar o protocolo Vingadores, não para capturar o Loki, mas para limpar a própria sujeira da agência antes que o mundo descubra que eles são os verdadeiros arquitetos da catástrofe iminente. Os heróis são reunidos não para salvar o mundo, eles têm como missão enterrar aquele segredo. O capitão descobre que a arma alienígena que Fury está desenvolvendo possui uma assinatura energética idêntica à que ele tentou destruir em 45. Ele percebe que a guerra que ele lutou não acabou, ela apenas trocou de mãos. Ao ver o Nick Fury tentar executar um subordinado para silenciar esse vazamento, o Roger saca sua arma e aponta para o diretor da SHIELD. Ele deixa nesse momento de ser um símbolo do exército para se tornar um dissidente. Ele decide que o sistema deve ser implodido, mesmo que a destruição daquele porta-aviões signifique a morte de todos a bordo. Com o porta-aviões em estado de alerta crítico após a rebelião de Steve Rogers, a paranoia vai consumir a tripulação. Natasha e Barton, antigos operativos, descobrem que não são apenas peões. A SHIELD está usando o Tesseract para alimentar uma rede de protocolos de execução preventiva. O conflito não é mais só sobre prender o Loki, mas sobre quem controla essa arma capaz de apagar dissidências em escala global. O Stark
que fica isolado em seu laboratório, ele tenta hackear essa rede de satélite para destruir essa arma, mas ele descobre que o seu próprio cérebro, a tecnologia do seu reator Arc, foi integrado à interface da SHIELD sem o seu consentimento. Ele é agora tecnicamente o arquiteto dessa vigilância que ele tenta derrubar. Cada tentativa de desligar o sistema acelera a ativação da arma alienígena de Locke. A ação física é substituída por uma guerra de sabotagem técnica e psicológica. Locke, ele não vai tentar dominar o mundo. Ele é apenas um refugiado político, uma ferramenta descartada por forças extragalácticas que Nick Fury estava tentando cortejar. Aquela invasão é, na verdade, um sinal de socorro distorcido. A revelação de que Nick Fury sabia disso e usou a ameaça de um ataque alienígena para justificar a centralização de poder sob a SHIELD quebra a moralidade de Bruce Banner. Ele não é só um monstro contido pela ciência, agora ele é o resultado de experimentos de radiação forçados pela agência para criar super soldados descartáveis. Existe uma queda gradual nos personagens. O Steve Rogers, ele tenta manter a ética de combate enquanto seus aliados começam a usar táticas de tortura e traição para sobreviver à instabilidade daquele navio. Ele percebe que para vencer ele terá que se tornar a mesma arma de destruição que jurou destruir em 45. O Thor, ele chega à Terra não como um guerreiro salvador. Ele é mais um enviado de uma cultura alienígena decadente que vê a humanidade como uma civilização primitiva prestes a se autodestruir. Ele é alguém que despreza os humanos, o que obriga o Tony Stark a confrontar o fato de que a tecnologia terráquea é, aos olhos do universo, uma abominação. A estrutura do porta-aviões começa a falhar, o tempo se esgota. A decisão de Fury é a opção nuclear. Ele quer obliterar o navio e a cidade abaixo dele para eliminar a prova da existência do projeto Pegasus. Os heróis não estão mais lutando contra o Loki. Agora eles tentam impedir que os protetores do mundo cometam um genocídio para encobrir suas próprias falhas. A unidade do grupo é uma mentira, eles agora são prisioneiros de suas próprias ideologias. A cidade de Nova York não é o palco de apenas uma invasão. Agora ela é um epicentro de uma catástrofe. O Conselho de Segurança da SHIELD autoriza a detonação de uma ogiva tática sobre Manhattan para destruir o portal e simultaneamente apagar a existência dos ativos. Os Vingadores que se tornaram instáveis. A ameaça alienígena é apenas ruído de fundo para o verdadeiro crime. A eliminação das testemunhas que viram que o poder não pode permitir que seja visto. Stark, agora conectado à rede neural do satélite de defesa, tem a escolha final: usar a capacidade de disparo da ogiva para fechar o portal, destruindo a sua própria tecnologia e matando a si mesmo no processo, ou redirecionar a ogiva para a frota da SHIELD no alto da estratosfera. Ele entende que a humanidade não precisa de proteção, mas sim de liberdade contra aqueles que a protegem. Rogers abandona o escudo. A arma que ele usou para simbolizar uma moralidade pura torna-se um fardo de ferro. Ele convence Banner de que a sua transformação não é só uma doença. Ela atua, na verdade, como uma forma de força que o sistema nunca vai poder controlar. Em vez de lutar como um mero soldado, o Banner ele escolhe se libertar. Ele se torna um monstro dentro da sede da SHIELD com o intuito não de destruir. Ele quer desmontar a infraestrutura a partir de dentro, tornando aquela agência inoperante. A ogiva detona no espaço, destruindo tanto a frota da SHIELD quanto a nave de comando alienígena. Stark sobrevive por um erro de cálculo do sistema, mas ele cai em ruínas, vendo o mundo abaixo dele não sendo salvo, mas agora desamparado. Não há celebração nessa cena. Não tem Vingadores avante. A fumaça vai cobrir o horizonte. Nick Fury observa de um bunker subterrâneo, sabendo que ele perdeu o controle, mas que na destruição daquela agência, o mundo agora está desprotegido contra novas ameaças. O grupo, ao invés de ser formado, agora são fugitivos. O mundo não saberá quem o salvou, apenas que a SHIELD caiu e que o céu por um momento sangrou. A história termina com Rogers caminhando por uma Nova York em escombros. Ele não é um herói. Agora ele é apenas um homem livre de um dever imposto. Ele não vai atrás dos seus colegas, ele apenas desaparece na multidão, o que é o maior ato de resistência possível em um mundo que deseja catalogar tudo. A ordem foi substituída pelo caos e pela primeira vez em décadas há uma chance real de futuro. O plano final não é uma imagem dos heróis reunidos. Nós vemos uma imagem aérea distante de uma Nova York irreconhecível. A câmera se afasta, perdendo Rogers na multidão de sobreviventes que não celebram a vitória. Eles apenas processam aquele trauma. Nas notas de encerramento, a trilha sonora é composta por um tom industrial quase imperceptível, que vai morrendo lentamente, sugerindo que aquilo que aconteceu não foi o começo de uma era de heróis, foi o fim da era da inocência humana. O sistema da SHIELD é enterrado sobre seus próprios escombros e o espectador fica com aquela pergunta: o que resta de um homem quando o uniforme que ele vestiu se torna a sua própria prisão? A nossa estrutura converte o entretenimento de massas em um estudo trágico sobre o poder, a vigilância e o isolamento. A minha versão não vai terminar com um gancho para uma sequência. Ela termina como uma cicatriz, um registro permanente de uma civilização que, ao tentar forjar deuses para sua proteção, quase extinguiu a si mesma.